Olá! Algumas pessoas têm me perguntado a respeito do uso de celular com as crianças que estão com dificuldade de controlar, que depois da pandemia as coisas perderam um pouco o controle, né? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. E assim, o que a gente precisa lembrar, o celular, acho que todos nós adultos já temos um pouco de noção de que ele não é a coisa mais produtiva para uma criança, pelo contrário, se ele for usado em excesso, ele pode até fazer com que a criança perca a questão de criatividade, ela começa a perder o interesse pelas outras coisas, ela acaba não querendo brincar com outras atividades, com outros brinquedos, porque ele já tá tudo perto para ela, já tem toda a movimentação, cores, som e etc, que acabam encantando essa criança. E aí, o que a gente percebe nessa pandemia é que as crianças, né, estão menos tempo na escola, algumas nem estão indo para a escola, elas estão muito mais tempo só em casa, algumas vezes lá na casa da mãe, da avó, enfim. E aí, é claro que também para nós adultos acaba sendo reforçador. Então, quando a gente fala essa palavra reforçador, o que é importante a gente lembrar? O celular ele é reforçador tanto para as crianças quanto para nós adultos. Por quê? São reforçadores diferentes, mas acabam sendo reforçadores. A gente costuma chamar na psicologia comportamental de reforço positivo todo aquilo que acrescenta algo agradável ao sujeito. E aí, se eu estou lá, né, ocioso, sem fazer nada, pego o celular e acabo vendo lá jogos, atividades, interações, e aquilo me agrada, aumenta a probabilidade de querer usar aquilo de novo. E é por isso que cada vez mais, né, por mais que a gente fale assim, então vamos fazer um combinado, você vai ficar 1 hora por dia. A criança aceita no começo, mas depois aquela 1 hora fica pouco, depois ele quer mais, e quer mais, e quer mais, porque tudo aquilo que acaba sendo agradável, a gente tem uma probabilidade muito grande de querer repetir, repetir, repetir aquele comportamento. Em contrapartida, também para nós pais, avós, tios, enfim, também é reforçador. Mas aqui a gente chama isso de um reforçador negativo. Negativo aqui é no sentido de retirada, do menos, de retirar. E aí vamos pensar, eu tenho uma criança lá, mãe, vem brincar comigo, mãe, faz isso, mãe, agora não sei o que lá. E aí eu, mãe, tenho trocentas milhões de coisas para fazer, tenho que fazer o meu trabalho no home care, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer um almoço, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu tô lá naquela situação aversiva, aquela situação ruim, porque eu quero dar atenção pro meu filho, mas nem sempre eu consigo fazer esse processo de dar atenção. E aí muitas vezes eu dou o celular e ele para de me incomodar. Ele para de me incomodar no sentido de querer a minha atenção no momento que eu às vezes não posso dar. E a gente chama isso também é reforçador. Por quê? Ufa, porque me trouxe um alívio. Então, o dar o celular para a criança é reforçador negativo para o adulto. Por quê? Porque ele traz a sensação de alívio, tá? Tudo aquilo que é reforço é algo que é agradável ao sujeito. Aqui, no caso, a palavra negativa é só no sentido de retirar. Retira o quê, gente? Retira a criança pedindo a minha atenção no momento que eu não posso dar. É isto que acontece, ok? Então, neste momento, a gente vai fazer essa retirada, né? E vai trazer um certo alívio. Muito bem. O que a gente precisa lembrar, gente, que se eu ficar só olhando para esses reforçadores, a criança vai ficar eternamente no celular. E é aí o grande problema. A gente não consegue mais, até consegue, mas é muito difícil criar uma criança hoje sem as telas. Mas eu preciso tentar reduzir. Então, a minha dica para você hoje é: quando que estas telas elas podem te trazer alguma vantagem. Então a gente precisa assim. Agora eu não tô fazendo nada. Eu deixo meu celular lá só para a criança não ficar quietinha? Não, aí não. Aí a gente precisa achar uma atividade e olhar para essa criança. Das 3 às 4 eu vou ter uma reunião importante, mesmo que seja via online. Então você vai fazer um combinado já com essa criança no início do seu dia, que das 3 às 4 você vai liberar o celular para ela. Isso ensina ela a esperar chegar o momento dela. Tá? Então a gente também vai trabalhando a coisa do esperar essa criança e a gente vai dar um limite para isso. Acabou a reunião que eu precisava e que eu não podia dar atenção para o meu filho naquele momento, que é uma coisa de adulto. Aí eu vou, depois disso, retiro o celular e volto a atenção para a criança, tá? Então, aí eu vou sair, vou num restaurante, eu vou só com as minhas amigas, não tenho com quem deixar minha criança, não tenho o que fazer, ok? Eu vou deixar o celular, vai ser vantagem para mim nesta hora, vou fazer isso virar vantagem, beleza? Beleza. Porém, gente,
a gente vai fazer esse movimento acontecer de uma forma temporária. Então ele tem que ter um início, um meio e tem que ter um fim. Lembre sempre, para a criança não ficar no chororô depois, eu quero mais, né? Já deixa combinado antes. Ó, é até tal horário, é até a hora que o relógio chegar aqui, é até tal minuto no celular que deu tempo, ou vamos colocar um cronômetro, que aí a criança já sabe, antes de você tirar, que ela vai ter um fim. Então ela tem que aproveitar naquele momento. Certo? Fica a dica aí. Eu vou lá abrir minha campainha e depois a gente conversa mais. Um grande beijo e o que precisarem, manda aí notícias que eu quero falar com você sobre isso, como é que tá a sua vida em relação a esse celular, essas telas, computador, videogame, etc. Claro, cada idade tem a sua idade, né? E aí também, gente, eu tô super aceitando. O que é que você gostaria de ver aqui? Que assunto você gostaria de me perguntar para que eu possa te responder? Um grande beijo e até mais.